Boa noite, pessoal de casa que está chegando. Hoje, sexta-feira, a gente tem o nosso último encontro, né, da Jornada Apolo. E hoje com a Tamina. Tamina que está na Alemanha. Vai trazer para a gente aí muito assunto de muita profundidade, de uma equitação de qualidade com foco em cavalos, que é o que a gente tem trabalhando durante toda essa semana com todos os convidados. Então é um prazer estar com vocês. Meu nome é André, sou responsável aqui pela Horse Fit All, juntamente com a Lucine, minha esposa. Sou filho do Pércio, da Regina, pai da Heloísa, Isadora, Heitor e Petrus. E estamos aqui para vocês hoje com uma convidada mais que especial. Só aguardar mais uns minutinhos que ela já deve estar entrando, uma diferença grande, né, de fuso horário para eles lá. Na verdade aconteceu o mesmo aí com o professor Ivan, mas vamos junto agora. A gente vai ter algumas pautas durante a live, né, da Tamina, pautas essas que a gente já fez um alinhamento, uma conversa, mas a gente deixa aqui as caixinhas, né, de comentários aberta e também as perguntas, tá bom? Podem ficar à vontade para fazer perguntas, para mandar algumas informações e para somar junto conosco. Vocês também fazem parte, com certeza, de uma maneira especial de tudo isso. E também peço para vocês aí irem mandando aí coraçõezinhos, aviõezinhos para o pessoal aí, para poder ir convidando. Sei que é uma sexta-feira, mas com certeza fácil ainda pra gente, não é um fuso horário aqui de 11 da noite ou meia-noite, como é para ela lá. Enfim, a gente só está aguardando ela entrar, e em seguida a gente já coloca ela também online. De antemão agradeço a todos que estão entrando e aguardando a gente. Mais alguns minutos, a gente já traz a Tamina aqui. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Emília, o Walter, professor Paulo Guilhom. Que legal. Tem uma galeraça aí já. E vamos nessa. Obrigado a todo mundo aí de estar presente com a gente, viu? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, ver o que aconteceu com a Tamina, mas ela já deve ter acontecido alguma coisa lá de horários, mas ela já está chegando com a gente, com certeza. Só um minuto, galera. Aproveita aí, vai mandando coraçõezinhos e aviãozinhos aí, convidando mais gente para estar conosco aqui, que vai ser um bate-papo muito especial, assim como foram todos da jornada Apolo. Foi uma jornada que a gente preparou e que, na verdade, veio somando aí junto a esse assunto cavalo de uma forma espetacular e extraordinária. Mandei uma mensagem para ela aqui, ela já está chegando com a gente. A Tamina entrou. A Lu também está chegando. Tamina, só você... Ah, show de bola. Olá, Oi, Tamina, tudo bem? tudo certo. E que bom. É um prazer ter você aqui com a gente, com, Igualmente. com toda essa dificuldade de fuso, né? De fuso horário para vocês aí. Eu tenho certeza que não é nada fácil, né? Quase meia-noite. Ainda bem que eu sou acordada de noite, de manhã que é pior para mim. Verdade. Então isso veio pro bem, então, né? Uhum. Mas é uma satisfação enorme ter você mais uma vez falando. A gente acompanha muito seu trabalho, né?
Tive até um feedback seu, acho que você nem vai lembrar disso, mas de quando eu estava aqui no Leonardo Lembro, sim. Feitosa, trabalhando com cavalos, e a gente falou um pouquinho a respeito de fases de galope, você me deu algumas dicas e algumas sugestões de tempos e tudo mais, enfim. Desde aquela época lá, a gente continua acompanhando aí, a gente está sempre, né, distante de corpo, mas pertinho de observação, de internet, de coração. Então isso é muito bom, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu não te apresentei ainda, óbvio que eu vou deixar você fazer isso para o pessoal de casa, tá bom? Então, vai Uhum. lá, a palavra toda sua. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal e depois a gente começa. Tá bom. Então, meu nome é Tamina Pinent, né? Eu estou sentada aqui na Alemanha, tanto é que agora é meia-noite. E eu estudei biologia, fiz o doutorado em agronomia, quer dizer, biologia, mas na agronomia, e acabei trabalhando alguns anos na faculdade, mas dava cada vez mais aula de equitação, treinava cavalos, e acabou tendo um ponto que ou eu vou ser uma treinadora mais ou menos boa, mas eu não faço mais nada, ou fico assim no médio. Então parei de dar aula na faculdade e comecei a dar aula só de equitação, treinar cavalos. E, quer dizer, ainda dou aula de, como é que é? Ciências de equitação. Ciências equestres? É. Mas é uma vez por ano, assim, eu dou um curso e nada mais. E nós temos uma hípica aqui com uns 40 cavalos. E o meu interesse principal é a equitação clássica, tradicional francesa, o mais puro possível. Legal. Disso, a respeito da equitação, dessas escolas de equitação, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho lá para o final. Vamos trazer Uhum. um pouquinho de argumentos aí, de todos esses trabalhos que vocês fazem, né? Que com certeza, assim, tem muito a agregar para a nossa equitação quando a gente pensa em saúde animal, bem-estar, conexão, né? Quando a gente pensa nesse contexto de uma saúde única, né? Envolvendo ser humano, animais, plantas, né, todo o universo, Uhum. né? Então, eu acho que isso é o que mais importa. Uhum. E para a galera de casa, né, a gente conversou um pouquinho antes, né, Tamina? Bem rápido, mas na verdade a gente apontou algumas coisas que a gente ia trazer para vocês aqui na live, né? E aí eu vou só trazer isso, não é nem a título de questão, mas só a título de pontuação mesmo. E depois eu Uhum. vou deixar os questionamentos vocês de casa estarem fazendo para a gente, se tiver alguma dúvida dentro da explicação que a Tamina tiver, né, direcionando a gente aí, tá? Então, Tamina, o primeiro ponto, que na verdade, Uhum. né, a escola que vocês fazem o desenvolvimento de trabalho aí, né, que você trouxe, falou bastante a respeito, né, de dar equilíbrio, né? Uhum. E aí eu vou usar duas palavrinhas, né? Dar equilíbrio e força, mas com suavidade. Então explica Uhum. pra gente como é que isso funciona. É difícil, né? Botar numa frase. Não, até são dois temas principais. Isso na minha cabeça são dois temas. Um é dar Sim. equilíbrio e força, que é um tema importante porque tem muito, principalmente também no horsemanship, e coisa assim que a gente são técnicas usadas por, sei lá, digamos, uns cowboys que têm 20 cavalos para domar num dia. Então, são técnicas que funcionam rápido e funciona se a gente tem um sentimento bom, mas tudo dá para abusar ou fazer demais ou errado. E o que eu vejo bastante é que tem uns instrumentos que a gente usa para tirar o equilíbrio do cavalo e tirar a força do cavalo num caso de emergência. E eu vejo muitas pessoas usando isso no dia a dia com qualquer cavalo. Por exemplo, dobrar o pescoço bastante. É uma maneira de tirar completamente qualquer força que ele tenha. E claro, se o cavalo me agredir, ou sei lá o que eu usaria, mas se a gente vive falando de respeito e de como é que é, confiança, uma pessoa antes de subir num cavalo dobra o pescoço até lá para subir, ele está respeitando e confiando, ou ele está achando que talvez o cavalo possa sair corcoviando e por isso que faz? Assim, não é por mal, eu fazia muito, praticamente não faço mais, porque eu fiz, não, tá bem preparado, não vai. E se corcoviar, cai fora, enfim, mais essa.
E a mesma coisa é essa de cruzar as patas de trás, dá para os posteriores, né? Tem uma ginástica que a gente faz, mas o cavalo tem que estar bem reto e cruzar num ritmo bom e calmo. Agora, esses de, tipo, dar uma rasteira no cavalo quando ele faz uma coisa ruim, faço, se o cavalo tentar dar coice ou me morder, olha, né? Agora, isso aí não é uma punição que eu faço sempre que o cavalo não faz o que eu quero. E tem muito que faz isso, ó, tu não quer, sei lá, não quer botar o bridão, ó, ou não quer deixar o subir, ou olhar-se para ver o que é. Então, fica um... Claro, o cavalo acaba não perguntando mais, fazendo o que a gente fala, mas é um tipo de manipulação que eu não... Eu nem digo que sempre é ruim, mas não me interessa muito. Me interessa Perfeito. outro jeito, né, de fazer. Bom, e aí tem o problema de... Alguns critérios, né, a gente usa como, adota, né, como critérios de educativos, digamos assim, né? Outros Sim, critérios são critérios de treinabilidade, né? Então, sim. mais ou menos isso que o pessoal de casa está entendendo, né? Assim, uma coisa é flexionar o pescoço a um título de algum risco. Uma outra Uhum. coisa é criar nisso um exercício ginástico que vá favorecer alguma coisa. Que, na verdade, mais desequilibra. É mais ou menos isso, né? Pois é, mas aí, por exemplo, o Nuno Oliveira explicou bem, para mim sempre ajudou essa ideia. Ele disse que a gente parte o pescoço do cavalo em duas metades. A metade de baixo deve ficar cada vez mais estável ao longo do treinamento. E a nuca deve ficar cada vez mais solta. Agora, se eu boto demais o pescoço, o que acontece é que ele dobra aqui, direto atrás da espada, perde qualquer conexão com o movimento, então dá para fazer como é, assim, como eu digo, se o cavalo resolver disparar em direção à autoestrada, faz o que for necessário. Mas porque é muito mais fácil fazer isso aqui. O que é difícil é o cavalo ficar aqui estável e mexer mesmo assim. Eu não sei, eu vi que tu faz as artes marciais, assim, tem o balé, outras, tudo é isso assim, tu mantém uma estabilidade para mover as extremidades bem, ou a cabeça. Agora, na hora que a gente perde a estrutura, a gente perde a força. Se alguém te atacar assim, tu faz assim, acabou. E não é isso que eu quero. Eu não quero tirar. E a ginástica seria essa, né? Manter o peito alto e aí mexer a cabeça sem cair. Isso é complicado, eu não vejo muita gente prestando muita atenção nisso. Assim, quanto mais para lá o nariz, melhor, não é. Mas é uma moda, eu sei, né? Fazem por tudo, né? No salto, no western, é uma moda. Ah. Perfeito. Agora, O que a gente quer deixar também, né, Tamina, aqui para o pessoal de casa entender é que a gente está falando, na verdade, assim, de uma equitação de qualidade. Não estamos colocando nada esportivo nisso, né? Então, a gente respeita, né? Tá tudo certo para quem faz, mas a gente só está tentando trazer uma outra visão, um outro alinhamento, né, do que seria uma correlação melhor pensando no bem-estar do movimento do corpo do animal, né, do corpo do cavalo, assim como nós seres humanos também, né? Se nós a mesma sentarmos coisa. de uma forma, né, que não tem É. o meu eixo de equilíbrio, né, no abdômen, jogar as costas, Fica não ruim. consigo, né? É. Então, Mas, claro, tem vários tipos de esporte, né? E depende. Não, tudo que é bem feito não é ruim, e o que é mal feito é ruim. Então, não tem assim. Porque esses de escola, sempre, claro, tem escolas, né? Mas mais eu acho que tem. Modas gerais, ou gente que faz dessa maneira ou de outra, não é assim. Porque muitas pessoas perguntam, tu monta inglês ou americano? Assim, tem linhagens do americano que é muito mais parecido com o francês. Por exemplo, esses alto-californianos, o cavalo, o pescoço alto, vão até o Piafet, estava a tradição europeia e também a árabe, que foi. Depois tem a texana, que é mais assim, essas coisas, reining e coisa assim, mas isso é muito mais parecido com adestramento de esporte do que com adestramento clássico. Então, a cela é mais parecida, agora o conteúdo, eu me interessaria, se fosse para fazer western ou inglês, americano, seria o alto-californiano, me interessa mais do que o texano. Agora, dá para ser cavalo feliz fazendo os dois, de certo, não sei. Mas, como eu perfeito. disse, o esporte sempre tem É que nem, sei lá, balé clássico ou ginástica olímpica. A ginástica olímpica, com 15 anos, tá pronta e tá, é espetacular, legal. Agora,
É outra coisa, uma bailarina com 30 anos está no auge, uma apresentação ao longo de todo o ano, não é assim uma Olimpíada e depois cai morta. E sempre o Perfeito, esporte tem a tendência de ser assim, né? Não digo que perfeito. sempre é, mas E traz também, o esporte traz a particularidade, né? O modismo da época, né? Porque, por Uhum. exemplo, rédeas, se a gente for pegar aí, né, dentro do Western, se a gente pegar aí há 20 anos atrás, aí não muito longe, né, já não tinha tanto essa descida de cabeça de linha de pescoço, por exemplo, que a gente tem hoje. Né? Então, É. mas por que mudou? Né? Então, é o modismo da própria modalidade. Então, né, mas isso a gente É. não vai entrar em méritos aqui agora, né, até Não. porque, Uhum. né, a gente está falando aqui desse classismo. Então, Sim. legal. Aí você falou do ponto de equilíbrio, né? E na verdade do ponto de força, né? Então, que na verdade são condições da gente ter uma melhor equitabilidade, uma melhor Uhum. forma, né, do cavalo. E quando a gente fala de suavidade, que você falou que seria um outro Ah, ponto, explica um pouquinho uhum. para gente. Então, bom, tem a suavidade, assim, o que eu quero atingir o cavalo, né? Na língua inglesa tem a diferença entre light e soft, que é leve e suave. Por exemplo, um cavalo que tenta não encostar na rédea, ele é light, tá leve, tu não tem peso na rédea, mas ele não está soft, porque ele não está em um contato vivo com a rédea, ele tenta não tocar. Muitos cavalos aqui que eu às vezes pego do reining é um pouco assim, tu toca na rédea, eles dão uma jump para trás e tu larga a rédea e eles param. Então, eles são light, mas não é o soft, não a gente não tá de mãozinha dada e qual é a diferença na hora um, que tu toca, ao toque ele cede com a mandíbula e se coloca e não mexe as pernas primeiro. Primeiro ele tem que ceder, descontrair, se colocar e aí mexer as pernas. Então, na hora que o cavalo tranca, cede aqui e mexe as pernas, seria para o cavaleiro tá leve, talvez, mas não seria. Claro, botar peso na rédea tá fora da. Eu sempre acho ruim, mas, mas mesmo a leveza é diferenciada, né? Porque na hora que ele também não toca na rédea, ele não tá. Ele perde a impulsão um pouco, ele tá atrás da rédea. E é para ele estar em frente da perna, na ideia francesa, né? Em frente da perna e suave na mão. E não atrás da mão e talvez se deixando empurrar com a perna. Então, seria uma diferença. Agora, a suavidade do cavaleiro, isso é outra pergunta. Quanto eu posso botar eu? E a resposta é que não é essa a pergunta, na verdade. A ideia é essa de ter limites, a gente bota limites, digamos, o comprimento da rédea é este. Eu boto com o meu dedão aqui, esse é o comprimento da rédea. Tá. E o cotovelo pendurado embaixo do ombro. Tem duas vantagens. Primeiro, não tem tensão nos meus braços, tá pendurado. Segundo, se o cavalo puxar na rédea, eu notaria, porque ele iria puxar minha mão, o meu cotovelo para frente e eu poderia protestar. Agora, para eu puxar, eu teria que botar o cotovelo para trás ou para os lados, também não posso. Então, na verdade, eu deixo meu braço pendurado. Se o cavalo quiser puxar minha mão, eu fecho a mão e aí pode ser 1 tonelada, problema do cavalo. Agora, eu não vou puxar de volta, eu simplesmente vou botar um limite. Dentro desse limite, ele não tem nem um pouquinho eu incomodando ele. Né? Então, Perfeito. a mesma coisa do chão. Eu digo, a mesma coisa, eu deixo o meu cotovelo pendurado embaixo do ombro e tá com uma varinha, digamos, e a corda. E eu digo assim, eu não vou tirar o meu cotovelo debaixo do meu ombro. Se tu puxar, eu vou fechar. Se tu não puxar, eu não vou. E eu não posso bater no cavalo com a varinha se eu não botar meu cotovelo para frente. Agora, se ele entrar tanto assim que eu consigo tocar nele sem mexer o cotovelo, problema dele, é como um ventilador, né? Então, não é o quanto eu posso botar força, é onde é que está o limite, o cavalo que, se quiser... Claro, esse limite não pode ser tão difícil que não seja possível assim, um roll ou coisa assim, não, né? Mas um limite adequado é o cavalo que tenta até onde é que vai, que não é uma parede, na verdade, a parede nunca agride.
E é muito Perfeito. difícil para as pessoas, a gente não nota, a gente sempre puxa um pouquinho, ou meio que vai lá para dar uma. Só que aí fica não é nem por ser malvado pro cavalo, mas fica impreciso onde é que é, mais ou menos aqui, ele puxa, eu puxo de volta. Ou um cavalo que chega perto demais e eu tenho que mandar ele de ré. Se eu fizer isso 2, 3 vezes, não é o erro dele que ele entrou 2, 3 vezes. Se eu tenho que mandar, é porque eu deixei ele entrar 3 vezes e mandei ele de ré 3 vezes. O que eu teria que fazer na hora que ele pensar em chegar perto, tu sabe que ele tem uma parede, né? E se ele entrar, tá. E, e não deveria acontecer que eu deixo ele entrar para depois mandar ele para fora, porque aí começa uma briga e Sim. é do chão, é do montar, é a mesma coisa. Agora, a intensidade que eu preciso depende do cavalo. Tem uns cavalos aqui que entram com uma brutalidade e tem que dizer mesmo, não, parar aqui. Mas nunca vou lá para dar neles. A ideia é evitar o confronto, né? Evitar. Tem emocionalmente, totalmente. Eu digo, se tu quer entrar com o teu nariz na varinha, teu problema. Agora, mas eu não vou confrontar dizendo assim, ó, se tu entrar eu vou te dar um... Aí não, Sim, né? sim. E mesmo Perfeito. não estando com raiva, mesmo estando... Na hora que eu botar meu cotovelo para frente do meu ombro, eu já tô agredindo. Na hora que eu puxar a minha mão em direção à minha barriga, eu tô puxando. E aí, se eu puxo, ele puxa. Aí depende de como é que é o espírito do cavalo. Vai puxar mais ou menos, vai ficar bravo ou louco, ou ficar com medo. Depende do cavalo. Talvez é tão simples. Deixa o cotovelo pendurado embaixo do ombro. Não dá para fazer Pronto. muita coisa errada. Pronto. O professor Paulo Guilhom está trazendo, né, uma pergunta aqui. O termo é cavalo em falso quando ele se ausenta do contato? É. Seria. Por isso que a gente. Assim, a ideia francesa, digamos, que eu entendo, é assim: é uma associação. Tu cria impulsão, quer dizer, a vontade de se mexer, o, o cavalo te dá a energia dele, quer dizer, a impulsão, e essa a gente bota em uma forma, e aí a gente deixa se movimentar. Então, a forma do pescoço, do lombo, das pernas, é a transformação da energia. Então, sem energia, não tem nada para transformar. Se o motor está desligado, pode ficar fazendo... A energia seria a impulsão. A impulsão. E essa impulsão o cavalo deveria ter. A gente meio que tem uns cavalos que não tem, ou que não tem por natureza, ou que a gente meio que estragou. E isso que é a perna que diz. Né? Tu encosta a perna, ele deveria tentar se mover. E essa vontade de se mover, a mão filtra. Se tu deixa a rédea longa, ele vai se movimentar. Um cavalo jovem, por exemplo, é assim: bota a perna e ele se mexe. Ótimo. Mas depois tu bota a perna, ele encontra a rédea e a rédea forma uma posição. Essa impulsão vai se formar em equilíbrio. E aí tu deixa sair. Na hora que ele perder o equilíbrio, tu volta para a forma. Se ele perder a impulsão, quer dizer que em falso ele estaria atrás da rédea, pede para ele ir de novo para frente. É uma educação. E é simples, mas não é fácil, porque tem que ser muito preciso. Mas é por isso que a gente queria mexer de... né, na hora que o cavalo quer ir para frente, encontra a rédea, ele diz, tá, rédea, vou soltar e vou me posicionar. Se ele encontra a rédea e diz, não vou, ou eu vou fugir, vou sair correndo, ou tentar tirar a rédea, é tudo sinal que ele não entendeu, não aceitou. Ou nós estamos usando a rédea, geralmente, claro, sempre a nossa culpa, porque é nós que sentamos em cima do cavalo e queremos a rédea, né? Ele ainda não entendeu, ou o cavaleiro não entendeu, qual é a reação esperada. Isso acontece muito com o cavalo. Se o cavalo achar que a rédea é um freio e a perna é o acelerador, na hora que a gente usar as duas coisas juntas, claro que ele vai ficar louco, ou brabo, ou vai dispensar, sei lá, não fazer nada, depende do cavalo. O problema é explicar para o cavalo que a rédea não é um freio, a rédea é embreagem, a rédea filtra
tu poderia botar o gás ao máximo. Se a embreagem não está segurando, ele não vai sair correndo. Agora, se não tem embreagem, só tem freio, então tu vai ter que botar o motor contra o freio, estoura. E essa acho que é uma das coisas. As pessoas e os cavalos acham que é um freio. Claro que dá para acaba parando se a embreagem. E aí é fácil. No fim, com assento, tu para. Agora, a rédea em si, ela traz o equilíbrio, levanta toda. Assim, se um cavalo sai galopando, disparando, e a gente procura um morro e começa a subir o morro, e que vai cada vez mais para cima, tem um ponto que é muito fácil parar. Tu simplesmente senta e ele para. Mas nem sempre que ele vê o morro, ele para, seria ruim. Então, e é um pouco com a rédea, tu começa a montar um morro e tem um momento que é muito fácil parar. E se ele perder o equilíbrio e começar a correr para baixo, a gente tem que começar com a rédea, levantar todo o professor até tu diz tac, ou não diz tac, e ele fica se movendo no lugar, acaba, claro, no cúmulo é um piafé, um galope até de ré, dá para galopar de ré, se quisesse, eu não, mas com essa lógica. Então, por isso que o cavalo tem que estar, se ele está em falso, se ele está atrás da rédea, não tem como fazer isso, porque ele só vai estar meio que entre os dois e ou perder a impulsão ou perder o equilíbrio. Essa aí é a parte fascinante para mim dessa ideia. Perfeito, perfeito. O professor, ele complementou aqui que, na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas a gente aproveitou a afirmação do professor e complementou, então, também. Obrigado, professor. Tamina, você falou já um pouquinho disso e a gente trouxe isso até como ponto, né? Mas se você conseguir colocar mais alguma coisa a respeito do não puxar e não empurrar e também não se deixar ser puxado ou empurrado, né? Que a gente... São duas questões, né? Você consegue explicar um pouquinho? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas... Sim. Mas tinha uma moda no século XVIII, XIX, que era a palavra francesa que chamava aplomb. Um peso que vai para baixo. E essa ideia que as pessoas cultivadas da época, elas se movem e se comportam aplomb, quer dizer, que nem um peso. E elas também em discussões, por exemplo, né? Tu fica explicando, não agride ninguém, mas também não deixa, é também retórica, mas também o corpo. E um dos exemplos é uma bailarina que dá uma pirueta, ela tem que estar no equilíbrio para poder se mover. E se o bailarino empurrar ela ou ela puxar, nunca vai funcionar. Então, é uma ideia de percepção de mim. Isso, como é que eu começar a frase de novo? Eu costumo não terminar frases, mas tem uma ideia. Muitas vezes, se a gente fica meio que mexendo no cavalo, não faz isso, não puxa, não desce, não sobe, não sei o que, faz isso, e aí a gente fica meio que chateando os cavalos às vezes. Então, uma das ideias é se concentrar no aplomb próprio e perceber já antecipadamente quando é que o cavalo está começando a me empurrar do meu peso sem força, sei lá como é que se diria em português. Isso pode ser também, já se a gente está no chão, ele se aproximando de uma maneira... Porque as pessoas deixam o cavalo, às vezes, depende do tipo de pessoa, mas chegar perto e começa a dar ré e tudo. Aí eu sempre digo, se fosse um homem adulto, chegando assim, desse jeito, tu ia achar bom ou tu ia reclamar? Eu reclamaria, por exemplo, se alguém começar a mexer na minha roupa, assim, parece louco, né? Ou pisar em cima do meu pé. Então, tem uma distância natural que nós temos com o ser humano, mas não sei por quê. Com o cavalo, a gente acha que é normal ele ficar... A gente tem que dar ré na hora que chega. Agora, por outro lado, as pessoas chegam lá e passam a mão no rosto do cavalo, sem que ele... Claro que dá para fazer. Eu também digo, se tem um amigo, eu posso tocar nele, mas eu não vou passar por qualquer um e botar a mão no rosto dele. Então, esse aplomb também quer dizer, para mim e para o outro, como é que é? Awareness, né? Estar consciente do que está acontecendo. Um bem-estar, né?
Então, Notar quando é que o que que eu estou fazendo e o que está acontecendo. Tem alguém meio que empurrando, ou eu estou meio que empurrando alguém. Hum, é corporal, mas também é psíquico, claro, né? Claro, os dois. sim, tem tudo muito a ver com a condição de respeito, né? Respeito e se organizar, né? Tá. Porque todas as vezes que a gente está no lugar, a gente não consegue interferir no lugar do outro, né? Então, o cavalo é a mesma coisa, né? Então, é estar no nosso lugar numa condição de respeito, e ali a gente permanece, né? Então, a gente não sai, né? E nem fica, né? Então, talvez é isso, né? Exatamente, exatamente, Tá. exatamente. Tamina, a gente tem uma Hum. pergunta aqui perguntando se você é professora de dressagem. Hum, eu não sou muito a favor de competição, por princípio. Não é que eu acho que todo mundo compete é ruim, mas eu não tenho interesse, porque eu não tenho interesse de, sei lá, não me interessa o que um juiz acha, mas me interessa muito o que pessoas acham que eu respeito e que eu quero saber a opinião, mas, bom, eu tenho alunos que competem e às vezes ganham também, por minha infelicidade, porque principalmente os jovens, eu prefiro que eles sentem prazer em fazer o que fazem, em entender o que o cavalo está tentando dizer, melhorar a si próprio. Então, quando eles ganham demais competições, eu já digo para eles, ó, não vem aqui para competir mais. Vem aqui se tu te interessa, né, para melhorar. Mas, claro, é legal ir num evento, eu entendo, eu fiz muito isso, concurso completo eu fazia muito, entendia, mas não é nem que eu ache, para mim agora, pessoalmente, não é nem que eu ache ruim, eu acho desinteressante. É muito mais interessante conversar um a um com o cavalo, assim. E dressagem, o nome em inglês já quer dizer, dito em inglês já quer dizer que é esse adestramento de competição. E o clássico tem isso em artes marciais também, por exemplo, né? Tem escolas clássicas que dizem as internas, né? Tem tudo, estilo de vida, meditação, comportamento. Não tem, claro, às vezes acontecia que uma escola ia demonstrar para outra, mas esses de ter cinto azul, preto, amarelo, sei lá, foi uma ideia americana para ter uma estrutura, assim. Mas aí já começa com, tu tem o cinto azul, então é igualmente ruim, o de amarelo, e já começa isso de novo, né? E a filosofia, Exatamente. que é uma meditação, acaba, mas, claro, por outro lado é difícil, as pessoas perguntam, qual é o nível que tu monta? Não sei, pergunta meu cavalo, né? Tudo dá um nível de competição, porque tem muito, e isso é o que também Na dá verdade, para. quando a gente faz para a vida, né? A gente não tem nem um ponto para comparar nada, né? Porque, na verdade, tipo, o que é para menos? O que é para mais? Eu não consigo entender. Eu consigo o que é um contínuo, né? O que. Comigo mesmo, né? Né? Porque Na- nesse começo também, como é que vai comparar alguém que tem um cavalo com mais talento ou com menos? Ou um cavalo que o instrutor que montou, ou o cavalo que eu mesmo montei? Ou um cavalo que tinha problema. Então, qual é o cavaleiro melhor? O que melhorou um cavalo ruim? Ou o que monta um cavalo super bom, mais ou menos? Os dois estariam montando mais ou menos. Agora, um trouxe o Perfeito. cavalo e melhorou. Então, não tem. E acaba sendo, aqui é muito assim, acaba sendo quem tem o cavalo mais caro e o instrutor mais. Acaba ganhando. E tá bom, dá para fazer, mas aí eu também posso comprar um carro mais caro e ser a mais rápida. Sim, Não tem muito. Mas eu entendo, exatamente. se encontrar e ter um evento e uma festa, tá bom. Isso aqui é um pouco difícil, principalmente para os jovens, né? Eu não tenho, eu não. O que dá para fazer é apresentações, sei lá. Sempre é Perfeito. difícil, mas não me interessa muito. O que você trouxe das artes marciais é isso mesmo. Na verdade, a gente usa, né? No karatê, a gente tem as escolas que são as escolas do esporte e tem as escolas tradicionais. Nas escolas tradicionais, a gente tem isso como uma arte de vida, né? Então, é meditação, é concentração, é o fundamento, é Kihon, Kata, né? E isso que você falou da graduação é muito importante, porque assim, a hora que você consegue ter todas as graduações, quando você é mais novo ali, que você olha pro amiguinho do lado e vê ele com a faixa diferente da sua, você fala, nossa, eu quero, né, ir
para frente, né? Quero caminhar. E a hora que você chega numa faixa preta, você fala assim, cara, parece que começou tudo de novo. E aí é como se fosse faixa branca de novo. Né? Então você vê que aquilo ali é para a vida toda, né? Uma repetição, uma constante. Então, Ah, aqui é muito legal esse bate-papo, inclusive porque a gente está trazendo isso, né? A arte equestre, né? Então, assim como as artes marciais, né? A arte equestre. Então, que é para a vida, né? Que é para um bem da vida. E aí a vida dos seres humanos e a vida dos cavalos, né? E quando isso tudo está em uma conexão, é fantástico, né? como Então, fala de arte, né? Mesma coisa, a dança, por exemplo, tem, digamos assim, três maneiras. Tem a dança de lazer, vai lá, dança salsa, assim, é legal, nada contra. Dá para fazer com equitação também. Eu quero passear, claro, tem que ter um mínimo de para ter prazer, tem que funcionar mais ou menos, ótimo. Depois tem a arte, que é uma dedicação tem que ser quase fanático para só fazer isso e de novo, uma miniatura, uma coisa. Isso é arte. Pode levar a arte. E tem o esporte, na dança, essa arte seria o balé clássico, sei lá, e tem dança de esporte. Agora, já dá para ver na maneira, é tudo espetacular, e tem que fazer rápido, e sempre aquelas caras iguais, e sempre no limite, né? A bailarina, ela levanta a perna, espera, antes de baixar, ela levanta 30% mais e desce, que ela não está sempre no limite, é simplesmente fácil para ela se mexer. E eu acho que das artes marciais também, eu acho que tem essa ideia de que a gente cultiva a natureza e, e a cultura permanece natural. Quer dizer que uma bailarina acaba se mexendo desse jeito e o balé continua uma coisa natural. E na equitação, acho que é a mesma. O que me interessa na equitação é assim: não é que esse dressage, por exemplo, de levantar as patas, claro, é espetacular, mas não é assim que um cavalo, quer dizer, eu tenho um garanhãozinho lusitano aí, quando ele está se mexendo, assim, é uma suavidade incrível, não é assim, Então, quando perde essa naturalidade, eu já não acho muito estético. Mas agora, para competir, sempre é um problema, né? Como é que um juiz vai dizer, esse ali levantou as pernas a mais, mas eu não acho muito natural, aí vai dar briga já, como? Meu cavalo fez os passos maiores, como é que eu não ganhei? Porque por isso que sempre a tendência em competição é exageros e não tem como medir a arte. Vai dizer qual é o pintor melhor, é o Da Vinci ou, sei lá, né, Rembrandt? Não sei, não é competição. sim, Os dois são fantásticos, eram. Assim. perfeito. Nossa, colocou muito bem, muito legal. Deixa eu ver aqui, não foi uma pergunta. A Isa, acho que ela comentou que o que você quis dizer no termo em português seria eixo, e ela disse que é sua prima, filhada. Vai Isa lá. Pinelli. Obrigado, Isa, por estar aqui com a gente. Muito bom. Eixo. Tamina, na verdade você também falou já, eu vou só trazer um pouquinho para a gente tentar aprofundar mais, né? Esse bate-papo está tão gostoso que, infelizmente, a gente só tem 60 minutos, mas tudo bem. Mas vamos lá. Que você falou da rédea, né? A gente falou até de suavidade e tal, mas o que é para entender isso e tudo mais? Aí você falou da rédea, que na verdade ela não é uma trava, né? Então ela não é um freio, e sim uma embreagem, né? A gente consegue trazer só isso um pouquinho mais para o pessoal de casa entender, né, a comparação dessa questão da impulsão e trazer a energia para dentro do movimento? Porque tudo que a gente está falando aqui é bem isso, né? Na verdade, é fazer com que o movimento ser o mais natural seria ser ele mais fluido, ele mais, né? Mais solto. Então, a gente entender essa movimentação também vai ser bacana, se você puder explicar. Professor aqui, a movimentação espontânea é que traz beleza à arte equestre. Com certeza, professor, com certeza. Verdade. Rédea. É fácil, sim, é Embreagem. fácil. Eu estava pensando, porque é fácil se eu tenho um cavalo agora para mostrar, fica mais claro. Então, para falar, tem que pensar. Digamos, dos exercícios básicos que eu sempre volto, né? É a mão, por exemplo. Cavalo, eu boto tô com a bridão na mão, o cavalo está parado do meu lado, então eu peço com a varinha para ele oferecer o movimento.
Então ele oferece o movimento e vai querer se mover. Se eu quiser ficar... Isso ele sempre deveria. Na hora que eu toco a rédea, ele deveria pensar, ok, o que nós vamos fazer? E em vez de eu travar esse movimento, eu levo ele para cima. Até o momento que ele fica leve, ali esperando, 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 e aí nós podemos nos mover juntos. Se eu pedir para ele andar e ele sentir a minha mão e achar, não importa a mão, eu vou puxar, aí eu digo, para cima. Mas eu não corrijo a ideia dele ir com a ideia contrária, o de bloquear. Porque não, a gente não devia baixar a energia, a impulsão. A impulsão, o problema não é que a impulsão está muito alta, o problema é que na hora que o cavalo bota mais energia, ele fica rígido. Então, o problema é que ele está rígido e não que ele tem demais impulsão. Claro, se é um cavalo para gente muito medrosa, é outra coisa, então ele deve ficar meio calmo. Mas agora um cavalo para uma pessoa que não está morto de medo. Quanto mais energia, melhor. Então, se ele querer sair andando, eu não digo, para aí. Eu digo, tu quer andar? Ótimo, bota numa posição mais legal ainda. Espera, 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 agora vamos, né? Se ele, na hora que ele quiser andar, sentir minha mão, ou é uma trava, eu não vou andar, eu digo com a varinha, vai, né? A mão não está te proibindo de andar, a mão vai formar, vai acumular um pouco isso, e aí eu deixo devagarinho sair esse movimento. O que seria, na equitação francesa, é essa, impulsão, aí posição e aí ação, né? Essa sempre e sempre nessa, eu não na ideia francesa a gente não deveria, por exemplo, deixar o cavalo se mexer antes de ter impulsão, posição e aí se mexer. Isso, claro, um cavalo bem que a gente inicia, eu sempre inicio sem bridão, aí claro, é para ele não, o desbaste é outra coisa. Agora a equitação. Então é isso. Se eu achar que o cavalo está rápido demais em termos de velocidade, eu levanto a frente e deixo ele aqui. E a pergunta daí não seria qual é a altura do pescoço? Não sei, a altura que ele fica leve. Se ele só fica leve lá em cima, por mim, tem a flexão direta, que foi o Boucher que usou como correção, que o cavalo levanta até ficar horizontal. Quer dizer que tu diz para ele, tu só fica leve aqui, parado. Aí tu deixa o cavalo descer de novo e ele pode sair andando. Então é o pesadelo dos Rollkur, que é o contrário. E claro, tinha o contrário também, que o cavalo fica redondo e continua calmo. Mas arredondar o pescoço, a nuca, nunca é baixando. Na verdade, o eixo não vem. Ângulo entre o pescoço e cabeça. Se o pescoço está baixo, o ângulo é grande. Se o pescoço é alto, o ângulo fecha. E porque a cabeça fica pendurada como uma lâmpada. Então, se eu quero fechar, fechar esse ângulo, é levantando a base do pescoço, soltando a parte de cima. E a mesma ideia que eu falei do Nuno Oliveira para os lateral. Mantendo aqui e soltando aqui. E de frente é a mesma coisa. Mantendo aqui, soltando aqui. E não é trazendo o nariz pro peito, é botando o cavalo por cima do nariz. Cara, é muito fácil, com qualquer cavalo, em 2 segundos eu boto o nariz para trás, faz um pouco assim, ele vai para trás, não tem arte nisso, né? Então, o difícil é... Só que aí ele fica numa... tem várias razões porque eu não vou nem começar. Mas a ideia é essa, é que fechar a nuca é uma consequência de estar positivamente aceso, mas mesmo assim solto. Sim. E acontece. Agora, não é qualquer um que consegue rápido, e aí então a gente, para parecer mais ou menos assim, a gente bota então o nariz para cá, mas aí sempre baixa, e aí tem aquela que é a segunda, terceira vértebra, fica o ponto mais alto, o cavalo bota peso no anterior, em vez de botar para trás e soltar os ombros, então fica
fica uma caricatura um pouco da ideia original. E cavalos muito talentosos, eles conseguem fazer de alguma outra maneira. Eu já não acho bonito, mas eles pelo menos conseguem. Agora, faz isso um cavalo ruim, por exemplo. Não funciona, porque eles não conseguem compensar essa ideia não tão boa assim como eu acho. Perfeito. Ótimo. Bom, aqui também, deixa eu ver só uns comentários anteriores aqui, subiu um pouquinho, que o Coronel Rui, que esteve com a gente iniciando essa jornada aqui no primeiro dia, está dando os parabéns pela iniciativa. Achei muito legal isso que ele trouxe aqui, Tamini, na verdade que foram enfoques diferentes da mesma equitação. Que legal, né? E é bem isso, né? É bem isso, as escolas, né? E cada aplicabilidade na sua... sempre fazendo o melhor ao cavalo. Bom, aqui, Milton, feliz em vê-la falando. Como a Tamina vê a questão de ficar andando sem cabeçada ou sem embocadura? Foi uma pergunta. Sim. Bom, vamos para essa. Depois tem uma outra aqui, a gente fala já já. Não tem nada de mal, eu acho. A não ser que o cavalo seja muito hiperflexível e tenha um problema mesmo. Assim, digamos, não tem nada de mal. Melhor do que muita outra coisa que se faz. Eu tenho alunos que montam sem embocadura e com cavalos bons, é fácil. Assim, até tem uma foto que eu compartilhei, uma égua alemã de pismo, a vida inteira sem embocadura, fazendo um piafé maravilhoso, mas é um cavalo muito talentoso. E a guria que monta é muito boa também, tem um sentimento bom. O problema do sem embocadura... Bom, e tem muitas pessoas que eu recomendo. Se a pessoa não está a fim de se dedicar a coordenar, porque é muito difícil, está sentado em cima de um cavalo, se mexendo. Aí tem a rédea na mão, que está na gengiva de um animal. E a gente tem que fazer movimentos complexos. Às vezes tem um pouco de extensão. Acontece coisas imprevisíveis. Para coordenar tudo isso, uma vez, o que eu falei? É como andar de surf, ao mesmo tempo fazer crochê e conversar com a tua melhor amiga sobre os problemas psíquicos dela. Tudo ao mesmo tempo. É difícil. Então, quem não quer aprender isso, então, dá para fazer um pouco de menos danos sem embocadura, eu acho. Por outro lado, se puxa brutal, ou tem umas sem embocaduras que é com metal, tudo não é melhor. E tem muita gente que monta sem coisa muito ruim, mas puxa, empurra. Não é muito ruim, mas também não é muito bom, né? E às vezes o freio, tem outras pessoas também que não querem se dedicar muito a se melhorar. Um freio bem comprido tem a vantagem que ele tem muito jogo, né? Então, se a pessoa vai passear e bota a rédea só numa mão, com o freio que tem bastante parte de baixo. De baixo. Também, se a gente não puxar muito brutal, não tem muita coisa que fazer errado. Às vezes as pessoas puxam menos com o freio numa mão e tem uns 2, 3 centímetros que dá para meio que sacudir e não acontece nada. O bridão vai um por um, milímetro que tu mexer vai botar na... Claro, ele não tem essa ação... se tu puxar o máximo, o freio é pior, porque tem essa... Agora, se puxar um pouquinho... 2 centímetros, assim, por não estar bem coordenado, às vezes eu nem sei se não é melhor o freio. E numa mão só, a gente não fica puxando uma rédea para cá e outra para lá. Então, agora, se alguém quiser se dedicar a uma comunicação e ter essa última ideia que eu começo o movimento e o cavalo termina ele, coisa assim, eu não sei se dá para... Eu conheço muita gente que monta todas as lições sem bridão, sem nada, nem com esse no pescoço, só com as mãos na crina, passar as piaf, apoiar tudo. Mas fica um pouco assim um truque atrás do outro, sabe? Fica Claro, o cavalo pode aprender tudo, mas não é o tipo de comunicação que me fascina. Porque ele fica meio ali numa posição fazendo as coisas, assim, porque a gente deu um sinal. Dá pra fazer, não sei, não é assim o meu foco. Eu fiz um pouco disso, porque isso também seduz, porque quando eu monto meu cavalo
sem rédea, sem nada, tudo fica... Bah! E é muito mais fácil, porque eu não preciso me coordenar muito. Eu ensino para o cavalo, sei lá, eu toco assim, ele baixa a cabeça, eu faço assim, ele levanta, eu boto essa perna para frente, ele olha para lá. São coisas assim, claro, tem que treinar, mas não é muito difícil na hora que sabe como fazer. Agora, tá num contato suave o tempo inteiro e ser um corpo é muito difícil. Então, quem não quer se dedicar, não precisa. Agora, é interessante mesmo, eu acho que com bocadura fica melhor. Mas tem gente que não devia usar. Mas, Acho que aí a grande questão é o ser humano em si, né? E não o cavalo, né? O... Na verdade, para a galera de casa aí, fica bastante ligado também, porque todas essas dicas que a Tamini está falando vai muito ao encontro do tema da nossa live, né? Que, na verdade, foi fazer a junção de tudo isso com técnica, com percepção e com sentimento. Então, é isso que precisa ter, né? Precisa ter, na verdade, o conjunto de estudo, né? Que aí vai gerar a intenção de. E nisso, né, eu faço o que for melhor, na verdade, para esse movimento, para essa fluidez estar melhor, né? Então, tem outra questão aqui, Tamini, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cavaleiro melhor conforme caminhamos do cavalo que você monta. Então, não é você que aprende, é o cavalo. A senhora acha isso? Não entendi muito essa pergunta, Stella. Você os entendeu, dois, Tamini? não sei, assim, as palavras cavalo, ser humano e aprender quem dá para formar é sempre, Cavaleiro, cavaleiro assim, o que eu, melhor conforme encaminhamos o cavalo que você monta. Então, você quem aprende. Então, não é você que aprende, é o cavalo. Não entendi. Se você puder colocar de novo, Stella, a gente agradece. Pois é, mas seria mas fez com que eu pensasse numa coisa, tanto talvez seja isso ou não. Então vai. Eu acho que uma grande parte de respeito pelo cavalo é respeitar que é um animal adulto com como é que é possibilidades que nós não temos, ele tem talentos que nós não temos, e nós somos pessoas adultas que temos seres que sabemos coisas. Então, não é um aprende do outro, quer dizer, os dois aprendem um do outro e formam um time. E, e a gente aprende sobre si mesmo, o cavalo também, porque tem coisas que a gente pode ensinar para ele mesmo, principalmente o cavalo que não é muito talentoso. Eu tenho um cavalo meu, Fazan, ele não tem talento nenhum, na verdade, e tem um equilíbrio ruim. Então, ele quase não conseguia galopar 20 metros e perdia o equilíbrio nas coisas e tinha o pescoço baixo, mas muito boa índole. Eu gosto muito dele. E o que aconteceu que eu treinei com ele e ele comigo, claro, eu aprendi como é que eu treino um cavalo desses e ele aprendeu. Então, acabou que ele comigo consegue fazer coisas, por exemplo, um piaffe, já faz, ele está com 6 anos agora, uma meia pirueta ao galope, ele não conseguia galopar 20 metros sem cavaleiro. Comigo ele galopa 0 metros. Então, foi bom, porque ele, por não ter talento, comigo ele é mais forte, tem melhor equilíbrio e fica mais bonito. Então foi até uma vantagem, por isso que ele tá lá sempre esperando, vamos treinar. E um cavalo que já é muito bom, tem que ter mais argumento, por que é para ele fazer o que eu tô falando? Então, tinha um exemplo do David Landaville. Ele, na verdade, ele faz casco, ele é cascador nos Estados Unidos. E ele disse que ele era, antes de fazer casco, ele era, como é que é, pedreiro, tipo pedreiro, mais sofisticado. E os pedreiros e os arquitetos viviam brigando, um dizia que o outro era burro, né, digamos. O pedreiro acha, ele só fica calculando lá, mas não sabe nem botar uma pedra em cima da outra. E o arquiteto, não sabe nem calcular a estática, né, não sabe de nada, são uns burros. E a verdade é que nenhum dos dois é burro, cada um tem o que ele sabe fazer. E a mesma coisa com o cavalo. Eu sou um ser humano, eu tenho uma ideia do treino, eu tenho uma ideia de... sei pensar em
antecipado, tem coisa. Agora, o cavalo sabe como é que um cavalo se mexe. E se eu der uma tarefa para o cavalo e ele não fizer da maneira que eu acho que ele deveria fazer, não é eu que digo, mas tu tem que fazer dessa jeito. Eu dou a tarefa e deixo ele tentar fazer essa tarefa da maneira que um cavalo faz. Se não der certo mesmo, aí eu posso pensar se minha tarefa não foi boa. Digamos bem simples, eu digo, caminha reto ao longo do picadeiro, numa velocidade mínima, ou energia mínima, ao passo, e as rédeas têm um comprimento X. Então ele sai andando, então ele tenta, vou dar contra, vou por cima, vou para trás, vou devagar, vou rápido, eu tento sair de lado, vou fazer... E eu não fico corrigindo, não, isso não, não, assim é errado, não, isso também não. Eu fico simplesmente na minha tarefa. Se tu sair do caminho, eu fecho essa mão e digo, não, aqui não dá. Quando ele voltar, tá, continua fazendo. Se ele tentar tirar a rédea da minha mão, eu digo, não, não pode puxar na minha mão. Se ele parar de puxar, tá bom. Se ele ficar mais lento, eu digo, não, não, fica na energia. Agora, dentro dessa tarefa, se ele quiser tentar andar assim, ou assim, ou assim, é a parte dele. Não sou eu que vou dizer, não, um cavalo não pode andar dessa maneira. Se ele continuar fazendo isso por uma semana, talvez a minha tarefa seja ruim, ou eu que esteja puxando coisa, mas nenhum cavalo vai fazer isso, não vai achar uma solução. Eles acham a solução. Então, ou eu estou atrapalhando, ou a minha tarefa é muito difícil, ou ele tem um problema sério. Agora, é possível que ele experimente, ali termina a rédea. Levantar eu posso, mas por que eu iria andar assim o tempo inteiro? Então, um momento ele baixa. Baixar, não, termina a rédea. Sair para outro lugar, não. Ele vai achar. Então, é um respeito. Eu não tenho que ensinar ele a mexer os pés dele, a não ser, se ele é muito... Mas aí eu tenho que ir sucedendo devagarinho e fazendo a tarefa mais complicada. Comecei, o meu cavalo faz eu comecei sempre mesmo, mas aí eu dava ideias para ele, por exemplo, tu levantar um pouco o pescoço, é mais fácil ficar no equilíbrio. Ou se tu ficar com os ombros mais reto, é mais fácil de dar a volta. Então, mas isso eu dou uma ideia e largo ele de novo. E pergunto para ele, tu achasse essa ideia boa? Se ele achou boa, ele vai fazer. Se ele não achou boa, ele não vai fazer de novo. Agora, se a minha ideia for ruim, ele tem a razão de dizer, não vou fazer o que tu fala. E seriam, por exemplo, essas coisas muito de baixar a cabeça demasiado ou dobrar o pescoço. Se eu fizer isso, e eu perguntar honestamente para ele, tu achasse que assim é melhor de fazer? Ele vai dizer, não, não achei. Então, ou vou ter que ser muito autoritária, ou vou ter que brigar a vida inteira para ele fazer, ou ele não vai fazer. Então, as minhas ideias, se eu quero ser um time bom, a minha ideia tem que ser boa. E não é assim. Muitos fazem assim, se tu não fizer a minha ideia, eu vou fazer essa tua ideia muito ruim. E não é isso, é o contrário. Se tu fizer a ideia que eu tive, vai ser muito melhor do que a tua ideia. Não eu faço a ideia dele pior, a ideia dele já é ruim. Se ela for boa, deixa ele fazer. Né? Então, se tu fizer a minha ideia, tu vai ver e vai ter que dizer que foi melhor, né? Foi melhor, né? Então eles ficam teimando assim, de repente eles fazem, e aí a gente vê assim, talvez foi melhor, né? Então, e muitos fazem isso. Se tu não fizer o que eu quiser, a tua ideia tu vai ver se é boa. Por exemplo, sei lá, eu quero ir para a esquerda, o cavalo quer ir para a direita, eu digo, tá, vamos para a direita, mas então tu vai para a direita assim, ó. Aí tu pergunta de novo, agora tu quer ir para a esquerda, ele claro que vai dizer, tá bom. Mas ele não vai achar que as minhas ideias são super boas. Ele vai achar que eu vou punir ele pela ideia dele. Então, é sutil. E depende com quem é que eu tô falando. Porque tem gente, claro, que deixa o cavalo fazer o que quer. É outra, também não é isso. É simplesmente e bloquear ideias totalmente idiotas, claro. Uma criança que vai correr para a rua, eu vou pegar ela pelo cangote e puxar de volta. Mas aí eu vou soltar ela e não vou dar um tapa ainda. Ou talvez um tapa, mas... Com certeza. Tamir, vamos lá. Nossa, tá demais isso aqui. A gente falou também um pouquinho agora, né, antes de entrarmos na live, a respeito de recompensas intrínsecas. Traz isso pra gente, por favor. De novo, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o respeito. E tem um movimento de reforço positivo,
que é um pouco assim contra essa brutalidade que acontece às vezes com o cavalo. Então a ideia deles é fazer o contrário, né? Não usar força ou punição e usar reforço positivo. O problema é que aí é mais complicado do que a gente pensa. Então tem que ter uma pequena punição. A pré-definição na etologia não quer dizer que eu dou um soco na cara de alguém ou dou um choque elétrico. Isso também é punição, mas punição é qualquer coisa que faça com que o comportamento apareça de novo, que reduza a probabilidade que o comportamento apareça de novo. Então, se, por exemplo, o cavalo sair andando e eu disser, e ele parar, isto foi punição, porque eu bloqueei a atividade dele, e a probabilidade que ele vai fazer de novo seria. Então é uma coisa super natural. Se eu, sei lá, se alguém perguntar, sei lá, eu vou pegar esse chocolate e dizer, esse aí é meu. Tá. Seria, na etologia, seria, por exemplo, porque ele para de fazer isso e de certo não vai fazer de novo. Então não quer. O problema é que os exemplos nos livros de colégio sempre são assim: bota um rato numa gaiola e dá um choque elétrico, assim, ele apertar o botão, isso é punição. Tá, eu também sou contra, né? Agora, e reforço positivo, sempre o exemplo é o animal faz alguma coisa e ele dá uma comida. E então aconteceu muito com esse clicker também, treino clicker, né? Que é um reforço positivo de segundo grau. A gente reforça o clicker, quer dizer que a gente dá um barulho qualquer e dá uma comida. Comida. Então tem uma hora que o animal associa com, isso é uma coisa boa. E aí deveria parar de dar comida com isso. E só usar. A vantagem é que é muito pontual. E a distância, tu pode um animal fazendo alguma coisa, tu faz esse clique e ele sabe, isso foi certo, eu vou fazer não. Isso foi desenvolvido pelo exército, com delfins que botavam, sei lá, umas bombas num submarino lá, assim, é uma coisa muito efetiva, muito efetiva. Aliás, eles usavam até as drogas para os delfins fazer mesmo com muita ênfase o que é para eles fazer. Então, a palavra reforço positivo é muito positiva. Então, as pessoas, então o que eu faço é muito melhor. Primeiro, ninguém usa só reforço positivo. Como eu disse, se o cavalo está numa guia e ele chega ao fim da guia, isso é punição, porque ele para de caminhar. Ou se tu botar um pouco de pressão na guia e ele dá um passo para frente, isso foi um reforço negativo, porque a pressão da guia então, a palavra é meio... não é intuitiva, não, que a gente usa no cotidiano. Agora, por que eu acho importante? A desvantagem disso é que a comunicação fica muito... É um monólogo. O cavalo, o animal, nesse caso o cavalo, faz uma coisa e eu que evaluo se está certo ou não. É só eu que digo isso. Depois, só tem uma palavra, sim, sim, sim. Depois, não conheço quase ninguém que não usa mais comida, quer dizer que tem geralmente umas bolsas cheias de comidinha e na hora que acabou a comida o cavalo não faz mais nada. Então, como é que seria se a minha amiga só conversasse comigo enquanto eu dou um chocolate para ela? Sempre quer dizer bom dia, eu dou um chocolate para ela. Não, eu posso achar que ela é minha amiga, mas de certo ela não sei bem, né? E tem ela estudos. Gosta muito de chocolate, não é sua amiga, não. Não, é verdade. De certo. Então, tem estudos. E o reforço intrínseco que nós todos temos é o prazer em fazer coisas. Cada um é um pouco diferente, mas a gente tem o prazer em conseguir alguma coisa. E pode ser qualquer... Rasgar papel pode ser um prazer. Ou sei lá, tirar uma espinha pode ser um prazer. Conseguir fazer um salto, subir num muro é um prazer. E são prazeres intrínsecos. Ninguém tem que dizer, isso foi bem feito, aqui está o teu chocolate. E tem estudos em seres humanos e ratos que na hora que a gente paga ou dá uma comida por esse comportamento, o prazer de fazer por fazer começa a diminuir. Quer dizer, eles fizeram com os ratos, cada vez que os ratos começavam a brincar, eles davam água com açúcar. E depois de algumas vezes, os ratos, primeiro, não brincavam mais sem ganhar água de açúcar. Se eles mostravam um comportamento de brincar e não recebiam água de açúcar, eles ficavam frustrados e bravos. Então, eles faziam o tempo inteiro, tô brincando, me dá o açúcar. Então, acabou com a vontade.
E ser humano é a mesma coisa. Se eu pintar um quadro e te der de presente, porque eu acho que tu vai gostar e tu ficar feliz, ótimo. Agora, se tu me der 2 euros ou, sei lá, 10 reais, eu acho, legal, vou te desenhar mais um quadro, vai me dar 10 reais. Então eu vou começar a desenhar quadro. Agora, a vontade de te ver feliz não é o que está me motivando, né? A vontade é... E se na hora que eu te der um quadro e tu não me der 10 reais, eu vou achar, como assim, né? Então, acabou com a minha felicidade genuína de fazer as coisas. E os cavalos, por serem, como todos, seres que se movimentam, têm um prazer em se movimentar bem, em conseguir fazer, eles brincam, né? Correr, dar corcoveios, fazer uma volta, eles gostam de movimentos bons. Por serem animais de manada, eles gostam de se movimentar, que nem peixes ou aves voando, todos juntos. Dá um prazer de ter um movimento igual. E para que estragar isso dizendo, digamos, se eu dançar com alguém e tá muito legal dançar, e cada vez que a gente tá dançando, dizer, muito bem feita essa tua volta aí. Eu já tu acha que eu sou idiota ou quê? Claro que foi bem, eu sei que foi bem feita, né? Então, e tem cavalos que ficam meio assim, né? E ficam meio... porque eles não são criancinha, mesmo com criança, não sei o que devia fazer, mas assim, tem um cavalo adulto inteligente, cheio e tu diz, muito bem feito, olha como ele é inteligente. Tá, tu acha quão burro tu achava que ele é? Né? Olha como ele é inteligente. Claro que ele é inteligente, né? Então, fica eu acho que é uma falta de respeito. Claro que também não estou dizendo que todo mundo da comida é ruim, assim, mas principalmente porque tem esse movimento que acha que são os únicos que lidam bem com animais, são os que dão comida o tempo inteiro. E um professor meu uma vez disse, eu subi no cavalo e dei uma comida para ele, faz anos, 20 anos. E ele perguntou, por que tu desse uma comida para ele? Eu assim, não sei, porque eu subi nele. E ele assim, e tu acha que é ruim para ele? Não sei, acho que talvez sim. Então não monta se tu acha que é ruim para ele. Aí eu fiquei assim... Porque ou eu faço uma atividade com o cavalo que eu acho que é bom para os dois, ou eu não faço. Agora, pagar uma multa por fazer uma besteira com o cavalo... né? E a mesma coisa a motivação. Ele disse que o cavalo fez alguma coisa assim, bem feito. E ele assim, tá... É como dizer para o filho de 16 anos que bom que tu fosse na patente. Em vez de, assim, tem uma hora que não precisa mais... que coisas são naturais. Então, essa motivação intrínseca, eu gosto, e olha, já faz anos que eu não uso mais comida. Claro que eu digo, elogio, mas não assim, muito bem, eu faço assim, essa foi boa, né? Legal. Assim, mais assim, admirando. E assim, nós temos muitos cavalos aqui, e eles são todos soltos na manada. Também tem muita gente que tem medo, eles não tem mais relação com o ser humano. Não é verdade. Eles estão lá tudo esperando. E eles são uma manada é 23 cavalos, outra é 4 e os outros são 9. E tem uns de 2 que não se entende. Sempre 2 ou 4 que os outros. Eles vêm, eles querem, eles gostam de mostrar o que sabem fazer. Assim, eu não preciso pagar eles para eles brincar comigo. Eles acham... Claro, se vem um cavalo para correção, com uma birra com o ser humano, claro, eles me acham, eles não gostam de mim, mas eles não vão gostar mais de mim eu dando comida. Eu tenho que aí que vem o trabalho, eu tenho que provar para eles que é legal, que vale a pena, e às vezes tem que dizer, não, vamos fazer sim, claro, mas não vai melhorar a imagem minha para eles, não vai melhorar com tratando eles como se eles fossem meio... não sei, essa é uma das ideias. Concordo totalmente. Na verdade, assim, o estar feliz não necessariamente está associado a recompensas, né? Tipo, então a gente tem que olhar para isso, né? Fala, não, o que te faz feliz, né? Tipo, você, né? Pessoa. Né? Então, tipo, faz uma correlação agora com o animal, né? Então, todas as vezes que alguém vai te elogiar, por exemplo, às vezes até o contrário, né? Às vezes até uma crítica construtiva me faz feliz. Fala, cara, esse cara tá olhando para mim, né? Então
a mesma correlação com os cavalos, né? Eu acho que é bem por aí. Totalmente. Uhum. Tamina, fantástico esse bate-papo aqui. Olha, a gente passou um pouquinho aqui, me perdoe, mas foi muito, assim, muito interessante, né? Toda essa história. Vou deixar para a gente falar das escolas em um outro momento, Pois é. tá? Eu acho que tá válido demais aí, um conhecimento fantástico, né? Na verdade, dessa linha de trabalho, que é uma linha também que a gente acredita bastante, né? Confia e está buscando isso, né? Não tirando ou menosprezando nenhum outro tipo de linha, muito pelo contrário, né? Como até o próprio coronel trouxe para a gente, tudo enfoca numa condição de trabalharmos da melhor forma possível dentro da equitação, nos seus diversos caminhos, possibilidades, enfoques, enfim, que quer usar de expressão, né? E aí já é 1h da manhã, é isso? É. Nossa! Mas eu escrevo de noite sempre. Mas então tá bom. Obrigado mesmo. A gente vai te convidar mais vezes, com certeza. Já fizeram uma pergunta aqui de quando você vem para o Brasil e tal, mas depois a gente traz um pouquinho mais disso, né? Quais são as possibilidades e algumas, né? A gente tem muito carinho realmente pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, tá? A gente vai continuar te acompanhando aí, continuar tendo essa comunicação, com certeza. E a gente aqui do Brasil também está à disposição. Quando vier para cá, né, com certeza a gente vai te receber aí de braços abertos, né? E enquanto isso não acontece, a gente mantém essa comunicação, que hoje, graças a Deus, a gente tem esse meio, né? A gente tem isso que, cara, dá pra gente chegar num outro lugar do mundo de uma maneira muito fácil, muito simples, E né? não importa quanto pequeno é o teu interesse, sempre tem alguém no mundo tendo o mesmo interesse. Então, Exatamente. Então, só tenho que desejar para você mesmo gratidão enorme, né? Para a galera de casa também que acompanhou a gente, uma sexta-feira, né? Difícil, o pessoal tem seus compromissos aí, suas responsabilidades, né? Horário de beber. Mas, como disse o professor Ivan, uma vez que eu mandei mensagem para ele meio tarde, ele falou, cara, para quem está no meio do cavalo, não tem sábado, domingo, feriado, não tem faça chuva, faça sol, então tá tudo certo. bem Então, normal. obrigado pro pessoal de casa e Tamina, obrigado demais, de Eu coração agradeço. mesmo. Muito Beijão legal. no coração aí. Tchau, tchau. Tchau.